eu tenho minhas críticas ao trabalho do Zack Snyder, mas eu não acho que ele seja um diretor horrível, terrível o tempo todo, toda hora e todo filme. Eu não acho isso. Mas eu preciso dizer que o que aconteceu em Rebel Moon definitivamente é um desastre. Eu não faço ideia o que aconteceu durante a produção desse filme para ele ter dado tão errado. A propósito, se você me dissesse que ele foi pago, o Zack Snyder foi pago pra dirigir mal esse filme e pagaram muito dinheiro pra ele, eu acreditaria. Porque, cara, ele não é tão ruim assim. E inclusive, antes de continuar, meu nome é Heitor Oliveira. Se você não me conhece, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala de livros e fantasia e ficção científica, não importa qual seja a mídia. Mas, voltando aqui pra história de Rebel Moon. A gente tem a personagem principal, que é a Cora, que eu tive que pesquisar pra saber o nome dela, porque ele é pouquíssimas vezes mencionado no filme, que ela é uma mulher que está ali refugiada num planeta muito, muito distante, numa comunidade muito, muito simples, que ela acaba se insurgindo e se revelando a partir do momento em que essa comunidade passa a se tornar alvo de um grande império completamente opressor. E em vista da possível destruição total que esse império pode causar ali nessa pequena comunidade, ela resolve se insurgir e buscar um grupo de mercenários ali para poder lutar por essa comunidade e lutar também contra o tal Império Opressor. Uma história que a gente já viu, a gente sabe que Rebel Moon deveria ter sido, era o pitch, era uma ideia para um filme de Star Wars, que a Disney nunca aceitou, e o Zack Snyder resolveu fazer a versão dele na Netflix, o que eu não vejo nenhum problema. Vários filmes incríveis saíram de ideias para franquias que foram recusadas e os diretores foram lá e fizeram, seja num filme, seja num quadrinho, enfim, não importa, isso não é nenhum problema. O problema é que ele não conseguiu fazer algo muito interessante aqui. Mas antes de falar do que eu não gostei, eu quero falar do que eu gostei do filme, porque eu vou tentar ser o mais justo possível com o Zack Snyder. Para início de conversa, o filme começa com uma cena maravilhosa de um portal dimensional abrindo e uma nave passando por ele de uma maneira bastante sugestiva, se é que você me entende. E dentro de um mundo onde as pessoas estão cada vez mais incomodadas com o erotismo, com o fetichismo dentro das artes, eu sinceramente acho que isso aqui é uma vitória. O fetichismo completamente descarado do Zack Snyder e que está expresso em todos os filmes dele, pra mim, é uma vitória. Por mim, ele continua. A outra coisa que eu gosto muito desse filme é a forma como ele é filmado em algumas cenas, principalmente no primeiro pedaço do filme ali, na comunidade, no planeta inicial, onde eles estão vivendo um momento idílico antes da iminência da destruição, que ele é filmado parecendo uma peça de teatro. Existe uma certa artificialidade que eu não sei se foi da forma como os sets foram construídos, porque eles foram construídos, se é da forma como o Snyder filma, se é as escolhas que ele teve, mas dá uma impressão de que você está assistindo uma peça de teatro e não um filme, que foi filmada a peça de teatro e você está vendo a reprodução dela. E sinceramente eu gosto, eu acho que é uma escolha interessante, eu nunca vi o Snyder fazer isso, e se isso for um experimento, eu espero que ele continue tentando desenvolver aí por esse canto, que pode surgir lá na frente uma coisa mais interessante. Ah, e a terceira coisa que eu acho interessante nesse filme, sim, são três coisas que eu acho interessante nesse filme, é um robô, que ele também é apresentado logo no início ali, e que ele tem uma relação interessante com uma menina que claramente vai ser revelada como uma personagem importante na segunda parte de Rebel Moon, eu tenho certeza disso, mas que também não foi muito desenvolvido, mas eu acho interessante ali. Eu acho que a coisa que eu mais gostei do filme foi isso, a relação dessa menina com esse robô, que aparece em pouquíssimos segundos, mas eu gostei. E eu acho que os elogios acabam por aí. Desculpa. Porque eu não sei o que foi que aconteceu, mas a sensação que eu tenho é que Rebel Moon, ele tenta jogar muitas coisas na tela pra você, mas ele acaba não desenvolvendo nenhuma delas. Você deveria se importar com os personagens que são apresentados, você deveria se importar com a história, você deveria se importar com a jornada, mas você não se importa com nada disso, porque todo o desenvolvimento parece que ele aconteceu fora da tela. Nem mesmo a ação, pra mim, parece interessante. E olha, eu não vou dizer que esse é um problema do Snyder, porque eu geralmente gosto da ação do Snyder. Me explica como ele saiu disso daqui e ele veio parar
nisso daqui. Sinceramente, eu não faço a menor ideia. E isso é uma qualidade dele. Inclusive, eu não quero cair aqui na falácia de ficar criticando o slow motion, a paleta de cores desaturada, porque isso é uma qualidade estilística dele. Mas eu vou criticar sim, porque que ele não tá sabendo usar isso, como ele já usou isso em outros filmes, e foi uma coisa que marcou como característica estilística dele. Se ninguém tivesse gostado antes, provavelmente não teria ficado tão marcado e talvez ele não tivesse repetido tanto. Então isso aqui parece que é uma caricatura de todos os outros filmes do Zack Snyder. E voltando à história, mais uma vez, não é uma coisa nova. Você já viu isso antes. É um grupo de personagens unidos para poder criar uma revolução ou fazer uma missão improvável. Você viu isso inclusive em Star Wars. E o problema não tá aí. Você pode fazer um filme com essa premissa. Vários funcionaram. O problema é que ele não traz nada novo. A sensação que eu tenho é que aqui tem uma concha de retalhos com várias referências de vários filmes, mas que ele não conseguiu misturar elas e criar algo próprio dele. Ele não conseguiu desenvolver algo interessante, até porque, como eu disse, todo o desenvolvimento do filme, ele aparece ou off-screen, ou então em monólogos explicativos dos personagens, que aliás são alguns dos poucos momentos onde os personagens falam. A própria Korra, inclusive, ela tem um momento em que ela se explica ali, que seria muito melhor se ele tivesse feito toda uma sequência mostrando a história dela, ou até começado com isso. Mas ele escolhe fazer esse monólogo, e mais uma vez ele dirige como se estivesse filmando uma peça de teatro, aproximando a câmera dela, e infelizmente a Sofia Boutella não entrega, o texto não é legal, e você chega à conclusão no final do diálogo que ela é basicamente a Gamora do Guardiões da Galáxia, só que mal desenvolvida. Isso quando tem algum monólogo, quando tem algum diálogo explicando o personagem, geralmente dele próprio. Porque às vezes nem isso tem, os personagens entram na trama e é isso, sabe? Você não sabe nada sobre eles. Eu acho assim uma tristeza, porque parece que os próprios atores eles estão lutando por uma oportunidade de atuar, de demonstrar emoção na tela. Tem uma cena com um personagem que eu não vou dizer qual é, que ele aparece, sei lá, 3 minutos e morre. E eu tenho a sensação que ele deu tudo de si numa cena que ele morre, porque era o único momento onde ele podia demonstrar emoção. Fora as referências muito óbvias que ele não traz nada. Então, por exemplo, existe uma cena de um personagem que está tomando ali uma criatura, que é basicamente um início da cena do cumprimento do hipogrifo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, misturado com a cena do primeiro voo do primeiro Avatar lá do Jake Sully. É uma cena colada com a outra de um jeito tão óbvio. E até os planos de câmera são parecidos. Quando você assistir, você vai perceber isso. Que a única coisa que ele faz é remeter o outro filme e pensar, putz, eu podia estar assistindo Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Ou eu podia estar assistindo Avatar. Isso não é uma boa sensação que você espera. Ou eu podia estar assistindo Guardiões da Galáxia, que tem uma Gamora muito melhor do que a Korra aqui da Sofia Boutella, o que é uma pena, porque você reuniu esse elenco incrível, com vários atores que são bons, e parece que você não aproveitou ele. Você tem o Charlie Hunnam, você tem a Sofia Boutella, você tem o Ray Fisher, e você não dá oportunidade a esses atores de demonstrarem as qualidades deles. E, ao mesmo tempo, a sensação que tem é que ou ele gastou todo esse dinheiro nos atores, porque os efeitos visuais em vários momentos estão terríveis, ou ele não soube trabalhar ali a integração dos efeitos, não soube a melhor forma de fazer, porque também não tá uma coisa absurda, não tá... Você não diz que esse filme custou 200 milhões de dólares, porque ele parece um filme que foi feito pelo Sci-Fi Channel. Você tá na Netflix e tem menos de 2 anos que a Netflix colocou a 8ª temporada de Stranger Things, que é tipo 8 filmes, né? Cada episódio tem mais de 1 hora e 20 minutos. O último episódio tem 2 horas com efeitos excelentes. Eu queria ter gostado muito desse filme, porque eu adoro óperas espaciais, e eu sempre espero que uma nova franquia surja aí para poder revitalizar a ficção científica. Mas eu espero que o Snyder olhe para esse filme no futuro, da mesma forma que ele olhou lá pro Snyder Cut, tipo Liga da Justiça dele, e ele use esse filme como um exemplo do que não fazer, e que ele faça filmes melhores.